Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, você já sabe, muito futebol, história, polêmicas, parte tática, parte técnica, torcidas e, claro, ídolos. E hoje eu vou falar sobre o aniversariante da última quarta-feira, 29 de janeiro, um gênio. Antes, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, deixe o seu like e compartilhe este e outros vídeos do canal Fabiano Bandeira nas redes sociais. Hoje eu falo sobre Romário, o gênio da grande área. É um vídeo em homenagem ao baixinho, com alguns números, algumas situações. Eu não vou ficar aqui dando estatística exatamente do Romário, isso vocês acham na internet. Os vídeos também, até por motivo de violação, situação de direitos autorais, não vão entrar aqui na edição. Mas eu aconselho, vejam o que eu vou falar a respeito do Romário aqui e busquem vídeos do baixinho, principalmente vocês da nova geração, para entenderem o que foi Romário para o futebol brasileiro e mundial. O ícone da Copa de 94 fez muito mais do que apenas entre aspas, aqueles 7 grandes jogos nos Estados Unidos. Romário tem passagens por Vasco, Flamengo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Também pelo PSV da Holanda e pelo Barcelona da Espanha. O baixinho começou no Cruz Maltino e é o segundo maior artilheiro da história do Vasco. Mais de 300 gols com a camisa vascaína. Só perde para Roberto Dinamite. No Flamengo, são 204 gols em 240 jogos. O Romário é o 4º maior artilheiro da história do Flamengo. Vocês têm noção disso? É o 2º maior artilheiro da história do Vasco e o 4º maior da história do Flamengo. No Fluminense, embora não tenha ido tão bem como no Vasco e no Flamengo, Romário também fez uma média ali muito boa de gols. Menos jogos, mas eu lembro que ele estreou contra o Cruzeiro em 2002 para quase 70 mil pessoas no Maracanã, falando também da força da torcida tricolor, e fez 2 gols na goleada por 5-1. Romário era um mito. Ele começou na década de 80 no Vasco, com Roberto Dinamite jogando perto dele ali, fazia muitos gols, já tinha essa marra que lhe é peculiar até hoje. E quando foi para a Holanda, fez 165 gols em 167 jogos pelo PSV Eindhoven, em 5 anos. Depois foi para o Barcelona. Ficou mais ou menos ali 1 ano e meio no clube catalão. Também fez muitos gols, inúmeros golaços. Só que, em 1993, o Brasil disputava as eliminatórias para a Copa do Mundo. E por pouco não ficou de fora. Parreira, treinador à época, que tinha como coordenador técnico o Zagallo, não convocava o baixinho. E o clamor nacional só crescia. Traz o Romário, Parreira. Traz o Romário para as eliminatórias. O Romário voava no Barcelona e na última rodada das eliminatórias, no Maracanã, contra o Uruguai, um clássico, uma rivalidade muito grande, Romário foi convocado. Aí uma experiência pessoal. Eu tinha 9 anos de idade. Eu comecei a acompanhar futebol com 7 para 8 anos de idade, então eu ouvia muito falar do Romário, mas como o futebol não passava aqui para o Brasil como passa hoje, e a internet então nem pensar, eu não via o Romário jogar com tanta frequência. Eu via alguns lances dele no Barcelona, mas não sabia o tamanho do Romário. E o pessoal da imprensa já falava, Romário é o melhor do mundo, quem vai ser o melhor do mundo em 93? Romário ou Roberto Baggio? Romário ou Roberto Baggio? Roberto Baggio, o italiano que perdeu o pênalti na final de 94 contra o Brasil e fica marcado por isso, foi o melhor do mundo em 93 e com razão também, porque jogava demais. Depois eu comecei a ver os lances antigos do Roberto Baggio. Roberto Baggio jogava muita bola, mas era muita bola. Aquele pênalti que ele bateu por cima não condiz com a carreira dele. E na última rodada das eliminatórias, o Romário foi convocado para jogar contra o Uruguai. O Romário era mais marrento do que é hoje. E ali entre 27 anos de idade, indo para 28, ele falou que iria fazer 2 gols da caneta e chapéu. Falou para os companheiros dele, para o Ricardo Rocha. Chegou no primeiro tempo do jogo contra o Uruguai. Romário já no início deu caneta. Romário deu chapéu.
colocou bola no travessão. E acabou o primeiro tempo. Diz o Ricardo Rocha, que chegou pro Romário e falou: tá bom, já deu caneta, já deu chapéu, já fez o que tinha que fazer, mas ainda faltam os 2 gols. O Romário: calma, tá muito apressado. O jogo ainda não acabou. No segundo tempo, o Romário fez 2 gols de gênio. Um que ele ia tentar dar o drible da vaca no goleiro. Aí viu que não ia conseguir mudar a direção, arrancou e conseguiu chutar quase sem ângulo, o primeiro gol. E o segundo, com excelente cruzamento, ele fez o gol de cabeça. Aliás, a dupla Bebeto e Romário era espetacular. Eles se completavam. Ele fez de cabeça, garantiu a classificação do Brasil para a Copa do Mundo na última rodada. Eu lembro que naquelas Olimpíadas, apesar da goleada sobre a Bolívia por 6-0 em Pernambuco, que foi até uma revanche, porque o Brasil muitas vezes jogava mal. E lá na Bolívia, tinha perdido o seu primeiro jogo na história das eliminatórias por 2-0 na altitude. Então, a seleção era contestada em vários momentos, também o técnico Carlos Alberto Parreira. E a partir dali o Romário ficou ainda mais marrento e foi para a Copa de 94, garantindo que ia trazer o título para o Brasil. Prestem bem atenção. É como o Neymar, mal comparando, saísse hoje, falasse: olha só, hoje não, saísse para a Copa de 2022 no Catar, falasse: eu vou trazer o título para o Brasil. A seleção brasileira vai ser campeã e eu garanto. É isso. Você imagina o Neymar fazendo isso? Você imagina o Messi fazendo isso? O Messi, eu sou muito fã do Messi. Do Neymar também, mas do Messi não todo. Neymar eu tenho algumas situações ali não é para resolver, porque ele não tem nada com a minha vida nem eu com a dele, mas tem algumas reticências. O Romário chegou e garantiu. Gente, era uma Copa do Mundo. O Romário falou: vou trazer o caneco pro Brasil. Chamou toda a responsabilidade para ele. E foi para a Copa. E aí, amigos, vocês já sabem. Gol na estreia contra a Rússia, 1-0. Depois do escanteio, ele fez um gol com o pé no cantinho. Gol contra Camarões, um passe sensacional do Dunga de trivela. O Romário dominou e fez um belo gol na saída do goleiro. Vitória por 3-0. Gol contra a Suécia, um jogo dificílimo, a última rodada da primeira fase, que terminou 1-1. Ele tabela no meio-campo e recebe, dá uma mini arrancada e chuta de biquinho, um biquinho clássico. Oitavas de final contra os Estados Unidos. Romário faz uma excelente jogada e dá o passe para o Bebeto marcar e fazer 1-0 para o Brasil. Naquela que o Bebeto fala para ele: eu te amo, isso ficou. Na época, se fosse a internet fosse tão forte como hoje, diríamos que isso viralizou, mas até hoje as imagens mostram. E aí, nas quartas de final contra a Holanda, vitória por 3-2, primeiro gol também, ele faz um gol ali, não dá para chamar de sem pulo, meio pulo, pulo com percentual, não sei, um golaço. Aquele é um golaço que ele faz para o Brasil, a gente vence por 3-2 a Holanda. Nas semifinais, Jorginho bota a bola com a mão na cabeça do Romário. Um jogo dificílimo novamente contra a Suécia. O Romário sobe no meio dos grandões defensores suecos e faz de cabeça, improvável. Já tinha driblado o goleiro, chutado em cima de marcador, já tinha feito uma série de jogadas, mas fez o gol da classificação de cabeça. Veio então a grande final contra a Itália. O Romário fez algumas jogadas, perdeu alguns gols e no finalzinho da prorrogação ele teve a chance, o Cafu, que entrara no lugar do Jorginho, recebeu do Bebeto, fez o cruzamento, o Romário sem goleiro, mas com o zagueiro marcando, chuta meio caído para fora e acaba a prorrogação. Ele não tinha treinado para cobrar pênalti, mas falou: me dá a bola que eu vou bater. E aí, numa das cobranças, o Romário converteu a bola, bateu na trave e ele diz até que quando a bola bateu na trave, ele ficou muito tenso, muito apreensivo, mas a bola entrou. E o Brasil foi campeão do mundo com o Romário como protagonista. Era um time certinho, um time ajustado. Eu não acredito que tenha jogado tão mal quanto muitos falam. Acho que o Brasil jogou bem e que tinha um gênio na frente, muito bem assessorado por Bebeto, por Dunga, que deu um belo passe para ele contra Camarões e tudo mais. Além disso, o Romário fez coisas espetaculares aqui no Brasil. O maior prejudicado entre os clubes brasileiros aqui pelo Romário é o Botafogo. Eu lembro de uma série de 3 gols que o Romário fez contra o Botafogo. Ele fez na final da Taça Guanabara de 95, 3 gols, o Flamengo ganhou por 3-2. Uma vez o Botafogo, em 2006, ganhou do Vasco por 5-3. Os 3 gols foram do Romário. Em 2003, o Fluminense ganhou por 5-0 do Botafogo.
E o Romário, ele tinha sido contratado por um time dos... Eu não gosto desse termo, mas do mundo árabe. Por que eu estou falando do mundo árabe? Porque eu não lembro se foi Catar, Emirados Árabes, mas do mundo árabe. E era o último jogo dele pelo Fluminense, naquele ano. O primeiro tempo terminou 0-0, o Romário no segundo tempo fez 3 gols e o Fluminense venceu por 5-0. Agora, o Botafogo também não é a única vítima. O Romário fez muitos gols no Fluminense. Havia um tempo no qual ele não fazia gol no Fluminense, depois ele passou e fez muitos gols no Fluminense. Fez muitos gols no Vasco, ele fez gol em final de Taça Guanabara em 99 pelo Flamengo contra o Vasco e fez outros gols no Vasco. Ele provocava a torcida vascaína, o que deixava muitos vascaínos magoados, já que ele tinha sido formado no clube de São Januário. E na final da Taça Guanabara de 2000, o Vasco ganhou o Flamengo por 5-1, Romário fez 3 gols também. Sensacional, 3 gols contra o Flamengo e ele acabara de sair do Flamengo para o Vasco. Porque eu já contei no vídeo que o Flamengo ganhou a Mercosul de 99, que durante o Campeonato Brasileiro, na última rodada, quando o Flamengo foi eliminado, ele foi para a Festa da Uva lá em Caxias do Sul e aí foi mandado embora pela direção do Rubro Negro e o Eurico Miranda levou o Romário de volta ao Vasco. Então ele fez muita coisa importante, muita coisa polêmica. No ano de 2000, ele foi o maior artilheiro do mundo, com 34 anos de idade, 73 gols. Vocês acham que artilheiro hoje que faz 30 gols, 40, aqui no Brasil, 25, faz muito gol? Romário fez 73 gols aos 34 anos em 2000 e foi o melhor jogador das Américas. Em 2005, o artilheiro mais velho da história do Campeonato Brasileiro, com 39 anos. 39 anos. Nasceu em 29 de janeiro de 66. Em 2005 ele tinha 39 anos. E ele também é, até hoje, o segundo maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. Sem contar 7 artilharias em campeonato carioca, número de gols em jogos oficiais, passa dos 700. O Romário tem muita história. E uma delas é que em 94, depois do título mundial, ele, visto no mundo todo como um grande craque, um gênio, um ídolo do Barcelona, ele desembarcou em janeiro de 95 na Gávea para jogar no Flamengo. O melhor jogador do mundo, iria completar 29 anos em 95, simplesmente, por opção própria, deixou o Barcelona e veio jogar no rubro-negro. Isso é espetacular na carreira do Romário. E aqui no Brasil, ele fez muitos gols. Romário, que reclama de ter sido cortado da Copa de 98, ele diz que teria condições de jogar aquela Copa, mas foi cortado por lesão. E também por não ter sido chamado para a Copa de 2002. Para vocês entenderem, tinha até outdoor nas ruas pedindo o Romário na Copa. E o Felipão não levou o Romário. O Felipão foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, não levou o Baixinho, mas era uma comoção nacional. Todo mundo pediu o Romário na Copa de 2002, incluindo o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O que não falta é história, o que não falta é polêmica, mas o que não falta principalmente é gol na carreira do Baixinho. Eu certamente deixei passar aqui um monte de coisa, porque para fazer um vídeo falando da carreira do Romário, um vídeo todo certinho, bonitinho, com informação, com opinião, com lances, com tudo, daria mais 2, 3, 4 horas. Eu aqui, humildemente, no canal Fabiano Bandeira, falei para vocês um pouco da história do Romário, o craque que completou 54 anos nesse último 29 de janeiro de 2020. Bem, antes de ficar por aqui, eu deixo aquele recado especial. Se você está precisando de consultoria financeira ou uma rentabilidade muito boa para o seu dinheiro, entre em contato com a Fácil Capital Assessoria Financeira, uma equipe muito competente e capaz e com credibilidade no mercado para te ajudar. Agora sim, um abraço e até o próximo vídeo.